Atlético, conhecemos Odair Hellmann, meu amigo Odair Hellmann tá conosco, técnico do Atlético Paranaense. Tudo bem, Odair? Que prazer ouvi-lo, boa tarde. Mas eu tava falando do gramado. Uma SAF como a do Botafogo de Ribeirão Preto tem um gramado daqueles ali, é brincadeira, hein, Odair? A gente vê na Série A discussão de carpete, de society, de gramado. Eu acho que deveria haver um movimento no futebol brasileiro, né? Não sei se é pela CBF, capitaneado, ou por alguém que os gramados teriam que ter um nível de igualdade, entendeu? Se está permitido o carpete, ok, usa-se o society, mas gramado natural tem que ter bom nível, tem que ter boa qualidade. Infelizmente o gramado de ontem não é bom nem para o Botafogo, não é bom para o futebol, então ele não traz vantagem para ninguém. Aliás, ele traz vantagem para tirar a técnica do jogo. Então ontem não foi um jogo de técnica, a gente sabia disso, a gente preparou a equipe para isso, porque tecnicamente o campo não te permite a ação de um toque na bola, não te permite uma ação mais rápida. Então é um jogo mais de profundidade, é um jogo mais de bola aérea, é um jogo mais de primeira e segunda bola. E isso para o futebol brasileiro não é bom, e não é bom para ambos os clubes, né? Acho que acabou no futebol brasileiro aquela época de que se fecha o vestiário, o gramado não molha, né? A gente tem que profissionalizar tudo, e profissionalizar a primeira coisa é ter bons gramados para se jogar futebol. Tu tem toda a razão, né? Mas até sobre isso eu queria te perguntar sobre o sintético do Atlético. Existe um preconceito? Você acha que, trabalhando no Atlético agora, você vê como algo normal? O campo ajuda o teu time, o campo atrapalha o teu time? Como é que você vê isso? Não, eu acho que eu acho que antes, quando foi novidade, talvez o Atlético pudesse ter um pouquinho mais de reconhecimento. Não sei se tiraria alguma vantagem ou não, né? A gente trabalhava quando vim jogar contra aqui, a gente sempre falava da velocidade do campo, da diferença do campo, mas hoje em dia tem muitos societies nos clubes, os jogadores já estão mais habituados a fazer esse jogo, então acaba ficando em igualdade para todo mundo. O society é um campo regular, né, que te dá regularidade para o jogo, te dá boa qualidade de passe, te dá boa qualidade da velocidade no jogo. Eu prefiro grama natural, mas o campo do Atlético permite se jogar futebol com qualidade e apresentar tecnicamente para as duas equipes, e acho que hoje em dia não se tem mais tanta diferença assim. Você sabe que eu acompanho a tua carreira todo o tempo, né? E aí quando você assumiu o Atlético, aliás, eu que dei a notícia, mas não foi tu que me passou, eu descobri através de uma fonte que você estava chegando para o Atlético Paranaense. Eu fiquei pensando, se fizer um trabalho razoável, dá para subir. Você chegou debaixo do mau tempo, numa situação complicada, né? O Atlético com um elenco reduzido, aí vieram agora algumas contratações. Mas eu também, para quem estava pessimista, eu cheguei a dizer o seguinte, Odair. Se emendar 3, 4 vitórias consecutivas, vai lá para cima. E o Atlético hoje já é sexto, tá? 3 pontos atrás do Criciúma, que joga contra a Chape hoje. A Chape tem 41, o Criciúma tem 39, o Atlético tem 36. Você tem convicção que era preciso um pouco de paciência para o Atlético ainda beliscar um acesso? Sim, Preto, eu vou tentar resumir, né? Para qualquer clube, quando você inicia mal um campeonato brasileiro de pontos corridos, e pode ser na Série A, pode ser na Série B, que você não consegue criar gordura, e vou te dar exemplos práticos, né? Ceará, Bragantino, e poderia falar de outras equipes que iniciaram bem a competição e no meio dela acabam perdendo 2, 3 jogos, 5 jogos, só que não faz diferença na tabela. Então, um campeonato de ponto corrido, você precisa iniciar bem, para que você possa ter o direito de perder, porque você vai perder. O campeão perde 5, 6, 7, já chegou a perder 8 jogos durante uma competição de 38 rodadas. Então, assim, quando você inicia bem, você tem a permissão de perder. Quando você inicia mal, você não pode mais perder. E aí, não podendo perder, você precisa usar o contexto todo que o Atlético Paranaense vive hoje. Ele cai, ele vai num momento de expectativa no ano do centenário, cai, vem uma pressão enorme, não faz um bom paranaense, inicia mal a Série B. E aí, quando eu chego sabendo de tudo isso,
né? Mas com convicção, com acreditar no trabalho que a gente pudesse reverter essa situação. A gente iniciou bem, com bons resultados, depois deu uma oscilada, mas não em termos de performance, viu, Prédio? A gente fez bons jogos, nós merecíamos ter hoje, não vou nem falar de muito, tá? Para ser exigente, nós merecíamos hoje ter no mínimo 6, 7 pontos a mais na tabela, porque performamos para isso, mas futebol não é justiça, futebol é bola dentro da rede e ponto na tabela. Então a gente está correndo atrás desse prejuízo inicial. Agora conseguimos 3 vitórias consecutivas, para você ver, 3 vitórias consecutivas ainda não nos botou no G4. Então era difícil, a gente fez algumas mudanças durante a competição, que também não é o melhor, porque demanda tempo para os jogadores chegarem, se adaptarem, se entrosarem, você faz mudanças na equipe, mas acho que estabilizamos, acho que conseguimos estar mais maduro, e eu acho que é importante que a gente está crescendo no momento certo, porque competição de pontos corridos não é tiro de 100 metros, é maratona, e o importante é estar no final entre os 4, e eu acredito que a gente vai conseguir. Muito boa avaliação, e tomara que você consiga mesmo, mas não tá fácil. Curitiba 46 em 25 jogos, Goiás 44 em 24, Chape 41 em 24, Criciúma 39 em 24. O Remo tem 38 em 25 e o Atlético 36 em 25, mas ainda dá. Se você ganha 3, 4 seguidos, tem os confrontos diretos, ainda tem um Atletiba pela frente, dá pro Atlético chegar. Na Copa do Brasil, meu caro Odair, quando você escalou time reserva no primeiro jogo contra o São Paulo, nós aqui não entendemos muito. Mas como assim? Já que só tem a Série B e a Copa do Brasil, vai abrir mão da Copa do Brasil e de maneira surpreendente. Grande surpresa na quarta-feira aqui em São Paulo. Primeiro que futebol você tem que ter estratégia, né? A prioridade do Atlético é Série B, né? O jogo mais importante nosso é a Chapecoense. Agora, isso não significa que a gente não vai para o jogo do Corinthians, não foi para o jogo do Corinthians, que fizemos um bom jogo aqui no primeiro jogo. De novo, merecíamos um resultado melhor, né? O Wilton atrapalhou um pouco a situação do jogo, mas merecíamos um resultado melhor, só que a decisão está em aberto, né? O jogo a gente sabe que para qualquer adversário jogar na arena do Corinthians é sempre muito difícil, mas nós vamos para lá sabendo que a classificação está em aberto, que temos condições, temos que fazer um jogo estrategicamente muito bem organizado, e aí conseguir a nossa classificação. E vamos jogar 100% com as nossas forças para classificar, mesmo tendo a Série B como prioridade. Você sabia que o Atlético nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena? Nunca ganhou? Nunca ganhou. Surpreendente, o Atlético eliminou o São Paulo. Mas em relação ao Corinthians, você dá a vaga como perdida ou você ainda acha que é possível fazer uma... Mas eu várias vezes eu estava como treinador de uma equipe e em algumas coletivas anteriores à partida, o repórter sempre me lembrava de alguma estatística negativa e eu sempre respondia da mesma forma e não vou mudar a minha resposta. Essas estatísticas, essas situações, elas estão para ser quebradas. Nós temos a oportunidade de quebrar pela primeira vez, então, essa estatística e nos classificarmos na Copa do Brasil, porque, como eu te disse, é difícil, mas está em aberto. O Memphis Depay acaba de fazer o terceiro gol da Holanda, ele está jogando lá em Vilna, agora, na capital da Lituânia. Tá Holanda 3, Lituânia 2, 2 gols do Memphis Depay. Ele está voltando amanhã para o Brasil. Esse jogador... Preto, tu que é um cara muito bem informado e por tua competência, e eu posso falar, porque eu te conheço há muitos anos, quando a gente trabalhava lá no campo A e B e C do Internacional, e a gente tinha essa possibilidade de conversar ali na caminhada, né? Que se perdeu um pouquinho dessa aproximação entre profissionais e vocês da imprensa, era muito melhor antes.
Você poderia me dizer com as tuas fontes aí se o Yuri vai jogar, se o Yuri não vai jogar, né? Quem é que vai ser o lateral direito do Corinthians? Se vai botar o Charles? Pois é, não tem ninguém nos ouvindo, né? Mas só que Me ajuda que eu te ajudo. Ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo, mas eu queria só te dar uma notícia. O Depay faz 2 gols pela Holanda contra a Lituânia. Esse jogador em particular te assusta? Não, não assusta. A gente precisa sempre respeitar bons jogadores. E jogadores que podem fazer diferença dentro do jogo. Ele é um jogador que pode fazer diferença dentro do jogo, precisa ter uma atenção como os outros jogadores todos. Eu acho que uma equipe que consegue uma boa organização, ela consegue defender melhor essas ações de jogadores individuais que possam decidir. Então tem que ter muita atenção, tá sempre próximo do jogador, porque esses caras, em um detalhe, num passe de primeira, às vezes, né, num deslocamento, ele pode fazer a diferença. Então é atenção, marcação forte, cobertura, são situações importantes que no futebol ajudam a você conseguir passar melhor em relação a esses jogadores. Eu vou te passar, o Mateuzinho treinou normalmente, tá? Deve jogar. Yuri Alberto... Yuri Alberto voltou, lesão viu? Do Mateuzinho, lesão de 5 dias? Não mas treinou. O noticiário é esse, não, Agrela? Só pra... Mateuzinho treinou e Yuri Alberto também. Yuri Alberto voltou a treinar normalmente. Eu acho que vai com força máxima, viu, Daí? Então, obrigado, tu já me deu a informação. Deve iniciar Mateuzinho, Yuri Alberto e Memphis Depay na frente. Exatamente, a tendência é essa. Então, pegando... Vamos colocar, se todo mundo estiver à disposição, nós vamos ter Hugo Souza, se bem que o Hugo vai estar na altitude terça-feira. Você acha que isso atrapalha? Ele volta da altitude direto pro jogo. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha nada, meu amigo. O cara tá na seleção brasileira, chegou na seleção. Se ele tivesse que voltar de ônibus, ele voltaria ia jogar com a maior motivação possível. Ele estaria errado se não tivesse com essa motivação. O que fez ele estar na seleção na altitude foi ele estar no Corinthians e fazer boas defesas e bons jogos. Ele quer voltar de ônibus para fazer o jogo. Perfeito. Então, Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e o Bidu tá suspenso no Brasileiro ou na Copa do Brasil, Agrela? Me ajuda aí. Acho que é no Brasileiro que ele tá suspenso. Brasileiro, né? Matheus Bidu volta, meio de campo. O Raniel tá fora. Então, o meio de campo deve ter Charles, Maicon, Bidon e Garro, Yuri Alberto e Memphis. Esse é o provável time. É isso aí, provável escalação. A gente está trabalhando ainda, né, com a possibilidade de mudança de sistema, porque aqui até no jogo de segundo tempo o Dorival mudou o sistema por não estar com algumas peças que ele acha que pode manter a estrutura que ele vinha fazendo. Então a gente trabalha ainda, né, com a possibilidade de alguma mudança, mas com a confirmação. Negão te surpreendeu? Bom jogador, né? Um jovem ainda, mas um jogador de força, de movimentação, de personalidade. Como eu sempre digo, Preto, o jovem, muitos jovens têm muito talento, têm muita capacidade técnica, mas para jogar profissionalmente em clubes grandes como Atlético, como Corinthians, tem que ter personalidade do jogo. Isso é que diferencia um jovem do sub-20, consegue fazer uma boa transição para o profissional. É personalidade de jogo. Às vezes tem talento, mas não consegue na hora de dar esse passo no profissional, né, mostrar tudo isso dentro de campo, e ele tem mostrado que tem capacidade, que tem personalidade de jogo, e que é mais um jovem do futebol brasileiro com boa qualidade. Certo. O Tony Espósito está dizendo que eu estou entregando o ouro para ti, Odair Hellmann, ao vivo na Rádio Bandeirantes. Na realidade, estamos batendo um papo aqui, né? Porque o que se decide é dentro de campo, né, Odair? Tudo que nós estivermos debatendo aqui não muda nada quando a bola rolar. É verdade ou não é? Meu amigo, tudo isso faz parte da partida, o estudo, as estratégias, mas lá dentro do jogo eu vou dar um exemplo para ti e vou dar um exemplo para o ouvinte aí, ou para o amigo que falou isso. Nós estudamos, nós nos preparamos para o jogo do São Paulo se preparou também da melhor forma possível, e com 5 minutos de jogo, o Viveiros ganhou em velocidade, uma bola de profundidade, e o Arboleda foi expulso. E mudou o contexto todo de um jogo, de uma partida, de uma decisão, e aquilo ali não está na programação, não está no estudo, não está naquilo que você visualiza para a partida. Então, quando as coisas
são importantes, extra-campo, estudar, se preparar, se organizar, mas é lá dentro da arena, é lá dentro do campo, é ali que é o momento e são os jogadores que 70%, 75% decidem os jogos. A realidade foi o Rafael expulso o goleiro, né? O Arboleda estava na jogada, né? Desculpa, o Rafael foi expulso e o Arboleda perdeu, na verdade, em velocidade e o Rafael teve que ser expulso. Vem cá, esse Viveiros é bom, hein? Como é que outros times não olharam para esse cara no Nacional de Medellín? Foi indicação tua, Daí? Foi, sabe onde é que eu observei o Viveiros? Da Libertadores? Porque assim, mas assim, como eu fui para o mundo árabe, você sabe que no Brasil também é assim, mas no mundo árabe é muito mais. Quando tem a possibilidade de janela aberta e tal, você recebe muitas indicações do mundo todo, do mundo inteiro. E jogadores nas mais variadas características, budget diferente. E eu sempre, desde a minha saída do Internacional, eu montei um relatório meu próprio. Os clubes têm as suas análises de desempenho, as suas head scouts, né, os seus acompanhamentos. E eu, desde o Fluminense, que a gente não tinha dinheiro para contratar e que tinha condições de pegar jogador emprestado e situações difíceis, eu fui montando uma base de dados pessoal minha de jogadores. Quando fui para a Arábia e Emirados, usei muito mais ainda, porque é muito mais importante. E sempre tive isso de observação, de anotar jogador, de anotar característica. E eu vi os jogos da Libertadores e vi o jogo especificamente, né, acompanhei, mas vi o jogo do Internacional, que o Atlético Nacional fez com o Internacional. E eu gosto do centroavante que tem a característica do Viveiros, que é um jogador que tem a capacidade de fazer pivô, mas tenha muita força, tenha velocidade, porque o futebol hoje exige isso, entendeu? Exige que você tenha a capacidade de duelo para enfrentar defesas bem postadas, jogadores muito fortes defensivamente, e ele tem essa característica. Ele é um jogador de força, ele é um jogador de explosão, é um jogador que sustenta muito no duelo e tem boa capacidade de finalização. Então, quando veio a oportunidade de vir para o Atlético e a gente sentou, conversou com a direção, com o Petralha, o nome dele surgiu em primeiro momento, mas tem que agradecer ao clube, ao Petralha, ao Atlético Paranaense, por acreditar e investir num jogador, num centroavante sul-americano, que ainda não tinha muita rodagem, mas era jovem ainda, é muito jovem ainda para o mercado, e fazer uma compra num jogador, apostando não só para a competição da Série B, mas para futuro, porque é um jogador de mercado internacional e que com certeza está dando resposta técnica agora e vai dar resposta financeira para o clube também. Perfeito. Terminou lá, viu? Mais longa, né? Mas eu sempre digo que a motivação do ser humano, o cérebro, ele comanda todo o restante do corpo. E ele motivado, o cansaço pode aparecer mais para o final da partida e tal, mas esses caras são atleticamente muito bem preparados, vai vir numa condição também de recuperação boa, e eu só espero que ele tenha feito todos os gols dele lá na Holanda e não traz nenhum para cá no avião. Sem dúvida. Me diz uma coisa, tu perdeu algum jogador na data FIFA convocado ou não? Não. Não. O Viveiros até estava na lista de pré-convocação, mas acabou indo. Nós temos o João Cruz na seleção sub-20 e não perdemos mais nenhum jogador. Perfeito. Já tem o time definido para quarta? Não tenho ainda. Amanhã a gente retoma os trabalhos e aí a gente vai sentar, vai analisar, né, em cima dessas informações também, porque a gente está trabalhando a possibilidade desses jogadores jogarem ou não, e aí são estratégias diferentes, são posicionamentos diferentes no jogo, e nós temos que pensar, ver amanhã quem vai estar 100%, qual a estrutura que vai sair, qual a característica que vai sair, para que a gente possa fazer um grande jogo lá e buscar a classificação. Tendência é força máxima, então, na tua ideia de jogo, ou não? Ou daqui a pouco é um time misto, vendo a escalação do Corinthians? Précio, isso é uma coisa que a gente no Brasil, e eu já te ouvi várias vezes, e eu sei que tu fala sobre isso também. Eu acho que no futebol brasileiro, o futebol mundial já acontecia antes, mas no futebol brasileiro acho que as pessoas estão com um pouco mais de entendimento que hoje
Um clube de futebol que disputa 2, 3 competições não tem mais time ideal. Não existe mais time ideal. Sim. Você não consegue repetir time ideal. Você tem que ter um grupo ideal. Você precisa ter 18, 22 jogadores ideal. Seria ter 22 jogadores com o mesmo nível, com a mesma qualidade, com a mesma capacidade. Porque é o grupo que vai fazer a diferença. Então, às vezes você vai usar característica de um jogador em determinado jogo, às vezes vai usar a característica de jogador. Por exemplo, ontem o jogo era para uma capacidade de bola aérea, era para uma situação de bola de espaço, de profundidade. Não era ontem jogo, por exemplo, para jogadores muito mais técnicos. A gente até tentou iniciar com jogadores mais técnicos, mas o jogo foi para o lado que a gente tinha visto que era um jogo muito mais de profundidade, de bola aérea. Então, o grupo hoje, o time ideal hoje é o time que vai jogar o próximo jogo. Esse é o time ideal no futebol moderno, no futebol atual. Muito bom. Odair Helman, sou teu fã. Muito obrigado por nos atender na volta de Ribeirão Preto aí. Um grande abraço ao Guilherme Araújo, que é o teu assessor, que é um dos melhores profissionais que eu conheço. E parabéns pelo teu trabalho. Só me disseram uma coisa, que você voltou do mundo árabe como novo sheik. É verdade isso ou não? Sheik Papito. Não, nós estamos correndo atrás. Correndo atrás ainda? Não. Tá certo. 32 anos de carreira, 27 anos de sofrimento, 27 anos de boleto atrasado, tem muita coisa para pagar ainda. Tá certo, tu tá certo, mas tu é um grande cara. Sucesso pra ti, quarta-feira a Rádio Bandeirantes vai transmitir o jogo, que você tenha sempre muito sucesso na tua carreira e continue sendo esse profissional muito acessível também no contato conosco, viu? Parabéns mais uma vez e um grande abraço, Odair. Obrigado, meu amigo. Bom programa e parabéns pelo teu trabalho aí. Muito obrigado. Tá aí o Odair Helman nos atendendo na volta de Ribeirão Preto. O Atlético jogou ontem em Ribeirão contra o Botafogo, venceu por 3-1 e não tem problema nenhum, né, Guilherme Agrela? Grande assessor que é o Guilherme Araújo, proporcionando esse contato com o Odair Helman e o Odair nos atendendo também no seu deslocamento para sua residência. Como é legal esse bate-papo, né? Muito bacana. E ele não foge de pergunta não, né? Não, ele não baita fala cara. Baita cara. E achei bem interessante, né? O respeito que ele pegou, claro, ao Corinthians, mas deixando claro, o jogo tá em aberto. 1-0 o Atlético vai pros pênaltis. Exatamente. Em relação ao Memphis também, a gente não tem medo, não assusta. Tem que tomar cuidado, ter atenção, a gente sabe da qualidade, mas não assusta, não tem medo. E isso é bom, porque o dia que um time tiver medo do adversário, isso acontece, né? Com Ronaldo Fenômeno, acontecia com Ronaldo Fenômeno, até mesmo com o Neymar, claro. Agora, não é o caso, o Memphis é muito bom jogador, mas se tiver medo, aí não vai passar de jeito nenhum, né? Boa tese, hein? Tá melhorando, hein? Obrigado. Grande Guilherme Agrela aqui conosco. Esse é o nosso Concentração.